Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de um dos trabalhos do Espírito Santo, né? Lá em João 16, versículo 8 e 9, Jesus, quando ele fala a respeito, né, da vinda do Espírito Santo, ele diz, né, o que seria esse trabalho. Então vamos ver aqui, olha, João 16, versículo 8 e 9 diz assim: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo de Deus. Jesus falando a respeito, né, da vinda dele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha o que ele faria. Ele vai vir e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. 3 coisas o Espírito Santo vai fazer no mundo: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá, né? O que seriam essas 3 coisas? O que seria, né, esse trabalho do Espírito Santo de convencer o mundo, de convencer a humanidade a respeito do pecado, da justiça e do juízo? Jesus deixa claro que ele faria isso, né? Então, o que seria cada uma dessas coisas? Como ele faria isso? Então, a primeira coisa que Jesus fala é convencer o mundo do pecado. Que pecado? Convencer a humanidade do seu próprio pecado. Amém? O pecado, a gente pode considerar ele o pecado original e o pecado atual. O que seria o pecado original? É ter consciência, né, e saber que a nossa natureza, irmãos, é uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos assim. Por quê? Porque nós herdamos de Adão. Nós somos descendentes de Adão e herdamos essa natureza pecaminosa. Adão foi o primeiro homem, ele pecou e ele transferiu isso para toda a humanidade. Sendo descendentes dele, nós herdamos isso. Essa natureza pecaminosa. Essa natureza inclinada ao pecado. Independente de ter aceitado Jesus ou não, de ser uma pessoa de Deus, a nossa natureza, né, ela é inclinada ao pecado, é inclinada ao erro. Então, nós herdamos isso, né, lá de trás, lá de Adão. Então, isso é o pecado original, né, lá do início, da origem do homem, né, do primeiro homem. Então, original por causa disso, lá do início de tudo. Então, nós herdamos essa natureza dele. Somos descendentes dele, então a gente herdou. E o pecado atual? É o pecado que eu mesmo cometo. O original, né? Quem foi que pecou? Quem foi que comeu do fruto da árvore? Foi o Adão, tipo assim, não tem nada com isso. Foi ele que errou para lá. E o que eu tenho com isso? Eu sou descendente dele, então eu herdei. Não fui eu quem comi do fruto. Não fui eu que desobedeci lá no Éden. Foi o pecado dele, mas aí ele transferiu, né? Somos da linhagem dele, então ele transferiu. Então, por isso, eu sou, né? Como se estivesse no nosso DNA. Transferiu. Agora, o atual, esse aí é da minha responsabilidade diretamente. O pecado atual é aquele que eu cometo. Não é aquele lá de trás que Adão cometeu e passou para mim. É o meu, é na atualidade. É agora, eu praticando. Amém? Então, nós podemos separar dessa forma. O pecado original, herdei lá do início de Adão, e o pecado atual, que eu cometo agora, na atualidade, nos meus dias. Então, o que acontece? Mas como que a humanidade iria, né, entender isso? A necessidade, né, do perdão para esse pecado. Até mesmo um pecado lá de trás que eu não cometi. Quem queria fazer isso? Convencer a humanidade desse pecado. Convencer a humanidade que precisaria de alguém, né, para redimir disso aí. O Espírito Santo. Então, quando fala, né, a palavra fala que
o Espírito Santo ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por causa disso. Convencer a humanidade que ela é pecadora. Independente de quem tenha cometido o pecado. Sou eu ou se foi Adão lá atrás. Eu sou pecador e eu necessito, né, de Jesus por causa disso. Então, aí você pode falar assim, olha, eu vivo assim, pastor, ó, inerte. Totalmente inerte, eu não penso em nada de errado, eu não faço nada de errado. Eu sou a criatura mais pura que já existiu na face da terra. Eu nunca cometi nenhum pecado. Então, você não tem sobre os seus ombros o pecado atual. Mas se você é um ser humano, você é descendente de Adão, então você é pecador do mesmo jeito. Então, a gente precisa entender isso. Acho que eu já até comentei aqui, tinha um irmão, né, da outra igreja que eu era, ele não aceitava assim, na cabeça dele era assim, ele tudo bem, né? Quando ele nasceu, a mãe dele, né, não conhecia Jesus, né, o pai dele, aí na cabeça dele eu nasci, né, no pecado. Mas aí ele cresceu, conheceu Jesus, casou com uma mulher que conhecia Jesus, era uma família que servia a Deus, e aí os filhos dele não eram pecadores. Por quê? Porque ele, mas a mulher dele agora, né, eram servos de Deus, então os filhos dele não estavam debaixo dessa maldição. E isso não existe, amém, irmãos? Não é por minha causa, né? O Heitor não é pecador, deixa de ser pecador, não é por minha causa, é porque ele é humano e veio de Adão. Isso aí não tem como tirar. Isso não tem como tirar. Eu posso viver assim uma vida assim, ó, igual uma ameba, fazer nada de errado. Mas eu herdei essa natureza e por causa disso eu preciso de Jesus. E quem vai me convencer disso? Que eu preciso de Jesus porque eu sou pecador, de um jeito ou de outro? O Espírito Santo. Uma das coisas que ele veio fazer é convencer o mundo disso. Convencer a humanidade disso. Eu preciso de Jesus, eu preciso entender e aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz, porque eu sou pecador. De uma forma ou de outra, eu sou pecador, então eu preciso. Por quê? Porque o homem sozinho, irmãos, o ser humano sozinho, sem, né, esse auxílio do Espírito Santo, sem esse trabalho do Espírito Santo de convencer que ele é pecador, ele não corre para Deus sozinho, não. Se o Espírito Santo não convencer o homem que ele é pecador e ele precisa aceitar o sacrifício de Jesus, ele precisa de Deus, o homem por si só, ele não vai. O homem por si só, ele não corre para Deus sem entender isso. O homem, ele não corre para Deus, ele não vai se derramar, né, diante de Deus como pecador, se o Espírito Santo não fizer essa obra. Mesmo que a pessoa, né, ela entenda que ela faça uma coisinha aqui e outra ali errado, se o Espírito Santo não agir, essa pessoa, esse ser humano, ele vai achar que, apesar dele fazer uma coisa errada aqui e outra ali, não é tão grave assim ao ponto de ter que entregar a vida para Jesus. Eu conheci uma pessoa assim também. Não, olha, Vanusa, não preciso disso não. Por quê? Olha, eu nem lembro, assim, eu sou uma pessoa que não mente. Eu não minto. Eu não tenho vício nenhum. Eu sou honesto, porque meu pai me ensinou, eu sou honesto, não mexo em nada de ninguém. Então não precisa, Vanusa, esse negócio de aceitar Jesus e ir para a igreja, é só para quem está com a vida assim arrasada mesmo. É só para quem, assim, é a pior das criaturas, não é para qualquer um. Eu não me enquadro nisso aí. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Então, o ser humano, né, vai até criar padrões, né? Eu tenho os meus erros, os meus defeitos. Mas eu estou no limite, né? Tem um limite. Para quem precisa de Jesus e para quem não precisa. Eu estou assim, né? Eu estou no equilíbrio. Não preciso, né? Ele fala isso comigo, eu não preciso, né, chegar nesse ponto drástico de ter que virar crente, porque eu sou pecador, eu não sou desse tanto.
E você também não é desse tanto assim não, Vanusa. Não precisa disso não. Então, o ser humano, ele cria suas medidas, os seus padrões. Ainda que ele reconheça, né? Eu tenho os meus defeitos. Não pecados ao ponto de ter que entregar a vida para Jesus. Quando que o ser humano vai entender que não são defeitos? Pecado. E pecado, seja qual for ele, se eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Quem vai fazer essa obra? É só o Espírito Santo. Não sou eu que convenço você que você é pecador e precisa de Jesus. Não é você que me convence, é o Espírito Santo. Para a pessoa abandonar todos os padrões dela, para a pessoa, né, esquecer tudo que ela tem na mente e entender que ela precisa de salvação, só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, a primeira coisa que Jesus fala que o Espírito Santo iria fazer, convencer o mundo do pecado. Convencer as pessoas que elas são pecadoras e que precisam de Jesus. Precisam reconhecer o sacrifício dele lá na cruz. Independente de ser pecadinho, ser pecadão, se é grave, se não é, né? Precisa de Jesus. A segunda coisa que Jesus ele fala que o Espírito Santo iria fazer era convencer o mundo da justiça. O mundo, irmãos, ele tem a sua própria justiça. Amém? Existe a justiça humana. Existe a justiça do homem. Né? Nem que seja um pouquinho, cada um tem dentro de si um pouquinho de senso de justiça. A gente é inclinado a julgar, né? Julga quem vai para o céu, quem não foi, né? Morreu, esse foi para o inferno, esse não foi. Outro dia minha tia estava falando uma coisa parecida com isso, eu falei assim, meu Deus, ela está até né, sabendo quem foi salvo e quem não foi. Falei com minha mãe, eu não estou sabendo disso não, se fulano foi salvo, quem sabe é Deus. Mas minha tia estava lá medindo direitinho, isso aí está queimando lá no inferno, fulano está queimando, né? Então, é até engraçado o julgamento dela, né? Um moço tinha uma farmácia, né? Tinha uma farmácia, e uma das maiores que tinha no bairro, a principal que tinha no bairro, na verdade. Talvez até a única que tinha naquela época, ali naquela redondeza. E aí o ponto de ônibus era bem na porta da farmácia, lá assim. Aí ela veio do médico com a receita, e ela teria que comprar um remédio, e, se possível, começar a tomar naquela tarde. Só que ela não tinha com ela ali dinheiro suficiente para comprar o remédio. Então ela desceu do ônibus e pediu ele se ele podia vender o remédio para ela, tinha a receita, até no outro dia, para não ter que voltar naquele mesmo dia na farmácia, né? Aí ela pediu ele para vender. Aí ele falou assim, não, a gente está fazendo balanço aqui na farmácia, e não tem como eu tirar o remédio, vender assim, enfiado assim, porque vai atrapalhar aqui e tal. Aí aconteceu com o moço, né, há pouco tempo veio a falecer, né? Aí quando ela ficou sabendo, eu falei assim, aí, não valia nada, não vendeu para mim o remédio que eu pedi, tive que voltar no outro dia, agora está fazendo balanço lá no inferno. Então, é desse naipe, né? É desse naipe. Então a pessoa julga quem está lá, quem não está, né? Quem foi, quem não foi, porque o ser humano tem esse senso aí, né? De querer julgar, de querer fazer justiça, de querer, né, ser juiz. Então, o Espírito Santo, uma das coisas que ele veio fazer é convencer o mundo da justiça, da sua própria justiça. A palavra fala que Deus, ele é justo. Amém? Então, a justiça verdadeira, sem falha nenhuma, é a de Deus. A justiça humana, ela é falha. Tanto que Jesus, quando ele veio, cumpriu o seu ministério, ele foi morto, né? Lógico que faz parte de um plano de Deus. Fazia parte de um plano. Mas Jesus, ele foi morto porque ele foi julgado e tido como um culpado. Libertaram, né, um bandido, Barrabás, e condenaram Jesus com base na justiça humana, que é falha. Jesus era justo. Mas a justiça humana não reconheceu isso. Então, se fosse para, né, reconhecer, se a justiça humana ela não fosse falha, então Jesus não teria sido condenado.
Né? A gente sabe que tudo isso foi de acordo com, estava tudo dentro do plano de Deus, estava tudo de acordo com o que Deus tinha planejado. Mas isso nos mostra quanto que a justiça humana ela falha. Quanto que o julgamento, né, do homem é falho. A gente vê isso nas mínimas coisas no dia a dia. A gente vê, a gente mesmo faz isso. Não, julguei errado, né? Pensei mal, pensei errado. Eu fiz um julgamento errado de fulano ou de Beltrano. A gente vê a justiça, né, das autoridades. Um julgamento errado. Existem, né, pessoas presas, condenadas na cadeia que não cometeram crime nenhum. Lógico que existem lá pessoas que cometeram crimes, mas existem pessoas que nunca cometeram crime nenhum. Mas foram julgadas de maneira errada. Porque a justiça é falha. Então, a única justiça que é fiel, que é verdadeira, a única justiça que não falha é a de Deus. E o Espírito Santo, ele veio também para convencer a humanidade disso. É lógico que é necessária essa justiça humana, né, quando a gente fala de autoridade. A nossa própria, o nosso pensamento, quando a gente julga um e outro, isso aí, né, teria que descartar. Apesar da gente viver com isso. Mas a justiça, né, por uma questão de ordem, né, por questão de organização, porque a gente vive em sociedade, Deus permite, apesar da falha, né? Mas a gente sabe que a única justiça que é perfeita, que não falha, é a de Deus. Tanto que a gente, né, tem isso na mente da gente. Quando alguém, né, julga alguém de forma errada, quando a gente sabe que a justiça falha, a gente fala assim, não tem importância não, né? A justiça de Deus não falha, não. Aí a gente deposita a confiança da gente nessa justiça de Deus, porque a gente sabe que é a única que não vai falhar. Então o Espírito Santo, né, ele veio para convencer isso, convencer o mundo que Jesus, ele era justo, que não havia falha nele, e ele foi julgado de maneira errada, dentro de um plano de Deus. Mas o Espírito Santo veio para convencer que ele, né, apesar desse julgamento errado estar dentro do plano de Deus, o Espírito Santo veio convencer que, né, a justiça humana, ela falhou ali. Ela falhou. Que Jesus, ele foi condenado, ele morreu pelos nossos pecados, mas como justo. Como alguém que não tinha falha. Como alguém que não tinha cometido pecado nenhum. Se fosse hoje, né, se a gente fosse comparar com as coisas de hoje, Jesus teria sido uma pessoa, né, que houve um erro de julgamento e morreu, né, sem ter culpa. A verdade é essa, Jesus, ele não teve culpa, ele morreu sem culpa nenhuma. Então o Espírito Santo vem mostrar isso. Olha, ele morreu no nosso lugar, porque nele não havia culpa. Então a justiça que foi feita, né, naqueles dias, ela foi falha. Jesus era justo e foi vítima de uma justiça falha, porque era a justiça do homem. Foi julgado pelo homem. Então, a única justiça que não falha, a verdadeira, é a de Deus. Amém? E a terceira coisa, né, que o Espírito Santo, ele veio fazer, é convencer o mundo do juízo. Que juízo? O juízo, né, é o ato de um juiz, de alguém que julga, que tem autoridade para julgar. Convencer o mundo do juízo. Olha, Jesus, ele veio, né, foi julgado, foi condenado, morreu na cruz para nos salvar. Acabou aí a história? A história acabou aí? Não, Jesus, ele veio, ele morreu na cruz. Quem aceitar, né? Quem for convencido pelo Espírito Santo desse pecado, né, da justiça, e aceitar Jesus, né, vai ser salvo. E aí acabou a história, tudo bem? Não. Quando fala que o Espírito Santo vai convencer também, né, o mundo do juízo, é convencer, é fazer, né, a humanidade entender que não acabou aqui. Que Jesus veio, ele morreu,
ele voltou para o Pai, está à direita do Pai. O Espírito Santo veio, né, para fazer essa obra, porque um dia vai haver um julgamento. Ainda existe o dia do juízo final, de um julgamento, onde, né, Deus, ele como juiz, vai julgar a humanidade pelos seus atos. Amém, irmãos? Toda a humanidade, ela vai ser julgada pelos seus atos. Vai haver, a palavra fala em Apocalipse, que vai haver um tribunal. Deus lá como juiz vai julgar cada um. Então, quantas pessoas talvez que você conhece, que acha, de onde você tirou isso? Parece até uma lenda, parece uma história assim, né? Como que a gente fala? Parece um mito, né? De onde que essas pessoas tiram isso, que ainda vai existir, que um dia Deus vai vir como juiz para julgar a humanidade de todos os seus atos, para dar, né, para cada um vai ter a sua recompensa de acordo com os seus atos enquanto esteve aqui. Parece assim, conto de fadas, né? De onde que essas pessoas tiram isso? Então, a gente conhece muitas pessoas que não acreditam nisso. Ó, quantas pessoas que você conhece que pensam assim, morreu, acabou. Acabou. Acabou essa vida aqui, acabou tudo. Só que não é o que a palavra diz. Que no final de tudo ainda, de tanta coisa que ainda está para acontecer, ainda vai haver um julgamento. E a palavra ainda diz mais que vai haver esse julgamento, né? E esse julgamento vai ser ou para condenação ou para recompensa, né? O fato é que todo mundo vai ser julgado, bons e maus, né? Então, para acreditar numa coisa dessa, para não pensar igual muitos que pensam que isso aqui é uma história, né? Isso aqui, olha, já teve professor meu que falou, isso aqui é só uma história, Vanusa. Assim como você lê um livro qualquer de literatura, isso aqui é mais um. Você não pode levar isso ao pé da letra, não, Vanusa, isso aqui não é literal, não. Não é. Não ao pé da letra. Você não pode considerar dessa forma. Então, tem muitas pessoas que pensam assim, isso aqui é ao pé da letra, né? Esse dia do juízo, esse julgamento. Então, para uma pessoa, né, acreditar que vai haver isso, que existe o dia do juízo, que vai haver um julgamento, que toda a humanidade será julgada, ou para receber uma recompensa de acordo com o que viveu, ou para ser condenado eternamente, para acreditar nisso tudo, porque é complexo, né? Para acreditar nisso tudo, quem vai fazer? O Espírito Santo. É obra dele. Por que que muitos ainda não acreditam? Porque ainda não foram convencidos. Porque ainda não foram, porque cada um tem um tempo, né? Tem um tempo para cada um. Chegou um dia que eu fui convencida, que todos nós que estamos aqui, né, fomos convencidos disso. Conseguimos entender isso através da obra do Espírito Santo. Porque enquanto ele não completa essa obra na vida da pessoa, na mente da pessoa, irmãos, a pessoa não vai acreditar. Isso não vai passar de uma história. O que está aqui na palavra não vai passar de uma história. Então, para nós que já entendemos, que já fomos convencidos, isso para nós é muito natural. Não é? Tudo que está aqui é muito simples para nós, no sentido de... Porque a gente crê em tudo que está aqui. Porque o Espírito Santo já fez essa obra na nossa vida. Tudo isso aqui já foi feito na nossa vida. Um dia nós fomos convencidos do pecado, que precisávamos dele, de Jesus. Houve um dia que fomos convencidos da justiça, né? Que Jesus, como justo, ele foi condenado por nossa causa, morreu por nossa causa, porque nós precisávamos que ele fizesse aquilo por nós, e estamos convencidos, sabemos que um dia vai ter esse julgamento, que Deus vai agir como juiz sobre toda a humanidade. Então, para o ser humano, para isso tudo fazer sentido na mente de alguém, para isso tudo ser, né, absorvido por alguém, crer que isso é verdade, que isso vem de Deus, que isso realmente vai acontecer um dia, só o Espírito Santo para convencer.
eu falando com uma pessoa, eu mesma, Vanusa, falando sozinha por mim mesma, eu não consigo convencer ninguém. Mas se for o momento, né, da pessoa entender isso, o Espírito Santo é que vai fazer essa obra. Assim como fez na minha vida, assim como fez na sua. São coisas que, para a mente humana compreender e aceitar, né, não tem nada, humanamente falando, que eu faça ou que você faça, que a pessoa vai absorver. Que a pessoa vai aceitar. Quando fala que ele veio convencer, né, a humanidade, convencer o mundo dessas coisas, é no sentido de fazer a pessoa entender e aceitar que realmente é daquele jeito. Então, quem tem poder de fazer tudo isso é só o Espírito Santo. Né? A palavra fala isso. Existem coisas que não é pela força, né? Não é eu tentando convencer ninguém, é o Espírito Santo. É Ele quem vai fazer essa obra. Amém? Então, a palavra fala que quem não crê em Jesus, quem não crê no Filho de Deus, vai ser condenado. Condenado quando? Quando chegar esse dia aqui desse juízo. Quando chegar esse dia. Então haverá um tribunal, haverá ali, né? Tudo propício para isso. Então o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ser convencido de quê? A humanidade ser convencida de quê? Do seu próprio pecado. Da necessidade que tem de Jesus. Da necessidade que tem de aceitar a obra da cruz. Que não existe salvação fora de Jesus. Convencer a humanidade da justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. A única que é verdadeira. A única que não falha. Convencer o homem que a sua própria justiça, ela é falha. Em certo momento, necessária, para manter a ordem. Para manter a ordem, porque vivemos em sociedade. É necessário, mas é falha, totalmente falha. E convencer, né, a humanidade do juízo. Que depois que passar aqui, não é acabou, né, isso não encerra assim. Vai haver um momento em que Deus, ele vai julgar. Todos passarão por este tribunal e vão ser julgados de acordo com as obras. Uns para recompensa, outros para condenação. Pastora, mas eu vivi a minha vida, quando a minha vida encerrou, eu servi a Deus. Eu servi a Deus. Eu aceitei Jesus, eu fui justificado por Ele. Eu vou ter que passar por esse julgamento? Claro. Todos vão ter que passar. Porque todos, né, vão receber algo. Porque vai haver, né, esse julgamento e todos vão receber a recompensa por aquilo que fez. Então, todos merecem um julgamento. Como que alguém, né, olha, já está condenado, sem passar por um julgamento? Então, uns, com certeza, né, vão ser julgados e vão ser condenados, e outros não. Vão ser julgados e vão receber algo de Deus. Mas o fato é que todos passarão por esse julgamento. E o Espírito Santo veio para fazer essa obra. Amém, irmãos? Todos entendem isso? Então, quando você lê lá na Bíblia, né, Jesus falando que o Espírito Santo ele viria, e uma das coisas que ele faria, um dos trabalhos dele seria fazer essas 3 coisas, é disso que ele está falando, é disso que a palavra está falando. Dessa obra que somente ele pode fazer. Nenhuma dessas 3 coisas o homem pode fazer. Nenhuma dessas 3 coisas uma pessoa pode realizar na vida da outra. Nenhuma dessas 3 coisas a pessoa aceita, entende, absorve por si só. Só com o auxílio do Espírito Santo. Por isso que Jesus, né, fazia parte do plano de Deus, ele vir, morrer na cruz para nos salvar e voltar para o Pai. Ele está lá à direita do Pai. A humanidade poderia ficar sozinha, a mercê, né, de ter que acreditar em Jesus, naquilo que ele fez, só de alguém falar? Não. Fica muito solto. Em que sentido? O ser humano não vai acreditando, não é convencido, simplesmente, né, convencido assim com qualquer coisa que escuta. Então, aquilo que eu falo, aquilo que você fala quando vai pregar para alguém, quando vai ensinar para alguém,
Se for só você falando, não funciona. Por trás, né, das minhas palavras, por trás das suas palavras, por trás de uma pregação da palavra de Deus, tem que haver a ação do Espírito Santo. O único que pode fazer isso. Amém, irmãos? Então, na aula de hoje, né, o que a gente tinha era isso aqui. Sobre, né, a ação do Espírito Santo. Na próxima aula, nós vamos ver um por um, né, a respeito do fruto do Espírito Santo.